Rockmaker! Fala galera, aqui é a Nath e hoje a gente vai para mais um vídeo. Mas antes, né, de a gente começar aqui a falar, antes de eu abrir o tema aqui para vocês, não esqueçam de deixar aqui o likezinho no vídeo aqui embaixo, curtir a gente nas redes sociais, seguir aqui a gente no YouTube também e ativar ali as notificações, o sininho das notificações, que vai vir muita coisa bacana, tem muita collab, a gente tem tá com bastante tema, tem bastante coisa vindo por aí, bastante coisa ó, bacana. Então, hoje, né, eu tenho a convidada especialíssima aqui do meu lado, hoje a Ellen, do canal Paleta Musical, né? Então, Ellen, seja bem-vinda, né, ao canal Rockmaker e conta um pouquinho do seu canal, o que você faz. Oi, pessoal! É um prazer estar aqui colaborando junto com a Nath aqui no Rockmaker. Eu sou membro do canal Paleta Musical, a gente grava vídeos quinzenais, né, na maioria das vezes, mas aí quando não é assim, quinzenal, sempre aparece um vídeo aí. E o nosso canal ele é sobre música no geral, a gente fala um pouco sobre música de uma forma geral, nós somos 4 componentes, a gente fala sobre os gêneros que nós temos afinidades. E os meus eu falo muito de blues, de rock progressivo. Atualmente também eu inseri outros gêneros musicais como flamenco. Em breve a gente também vai falar de afrobeat e também de vários outros gêneros relacionados à música folclórica de várias partes do planeta. Bacana. Então, né, eu falei, apresentei a ela e não falei o tema, né? Então, o tema de hoje, né, que eu falei, né, nosso canal aqui ele vai ser voltado para os anos 80, é claro, mas a gente vai abordar não só o estilo rock ao R, né? Então, é uma das vertentes que eu gosto bastante, assim, que foi que me introduziu, principalmente assim dentro da música, dentro do rock and roll, que é o progressivo. Só que o progressivo que eu venho trazer hoje, o nosso tema de hoje, são álbuns dos anos 80 de bandas progressivas, né? Então, às vezes, para alguns, de repente, é um tema muito polêmico, muita gente gosta, eu prefiro rock do progressivo nos 70 e tal. Então, hoje a gente vem trazer os nossos álbuns que a gente mais gosta da fase anos 80 das bandas de rock progressivo. Né? Então, vou deixar a palavra, né? Primeiro, eu vou começar com a Ellen. Então, Ellen, o que você trouxe aí pra gente? Então, né, para a gente falar a respeito desse tema, né, vamos entrar um pouquinho no que estava acontecendo lá na cena, né, do prog nos anos 80, mais ou menos. Então, no prog, eu diria que 3 coisas que influenciaram muito, né, para essa estética progressiva dos anos 80 foi, né, o surgimento da New Wave e do punk lá no final da década de 70, que isso acabou influenciando bastante, principalmente no uso de sintetizadores, né, na década seguinte. Um dos álbuns, inclusive, né, que começou mesmo com essa estética foi o The White Places, do Duncan Brown, que é um álbum que pouca gente conhece, mas é um álbum que ele é esse que traz, né, um pouco dessa premissa de como seria, né, o rock progressivo dos anos 80. Uma outra coisa também, né, que acabou influenciando muito nessa estética foi a estética futurística, né, futurista que acabaria aparecendo nos anos 80 por conta de surgimento de algumas inovações tecnológicas, como a criação do 3D, né, a criação daquele graphic grid, né, que depois acabou influenciando a estética neon, que inclusive a gente pode ver na estética do canal. A gente também tem o lançamento de alguns filmes, né, também, né, de sci-fi, como o Tron e também o The Black Hole, que inclusive foi lançado em 79, e tudo isso influenciou, né, para essa estética futurista nos anos 80, que acabou sendo bastante pontuado no rock progressivo, né, até porque muitos artistas naquela época vendo, né, toda essa tecnologia surgindo, toda essa estética, passaram inclusive a colocar, né, como temáticas principais dos álbuns. Então é muito um dos pontos que mais me chama a atenção no rock progressivo dos anos 80
são esses temas, né, relacionados ao futuro, relacionado a aliens, relacionado à era do metal, né, essa coisa bastante realmente modernona, né, e bastante uso mesmo da música eletrônica e dos metais, até porque, né, a música eletrônica ela começou, né, na década de 70, mas com Kraftwerk, principalmente, né, e outros artistas também, como a Suzanne Ciani e também a Wendy Carlos, que fez a trilha sonora do filme do Kubrick, né, o Iluminado. Isso acabou influenciando muito, né, que colocasse elementos da música eletrônica dentro do rock progressivo. Então, é por isso que muitos artistas têm essa característica, né? O que infelizmente não agradou muito o pessoal na época, né? Que já estava acostumado com aquela temática mais clássica, um pouco mais voltado para a música de concerto. Sim, e também tem a questão artística também, né? Você tocou num ponto bem interessante falando da New Wave, né? Claro, não é o nosso tema específico hoje aqui do canal, mas a New Wave também ela foi bem importante justamente porque a New Wave juntava também aquela temática da arte, né? Da artes visuais, né? Então a gente tem percussões como Titius, por exemplo, que tinha influência de art beat, né? Nos clipes, inclusive. Então você tem um clipe deles que a gente pega aqui, que tem influência como é que se diz, do Mondrian, sabe? Até nas próprias roupas, assim. Então isso também é algo que começou ali, né? E vale ressaltar também que justamente tipo que não agradou, porque eles estavam, né, acostumados com aquele som da década de 70, aquele som mais experimental, sons mais, dizer assim, orgânicos, entre aspas, né, com presença de metais, presença de canções longas, né, de 10, 15 minutos. A gente tem, por exemplo, um King Crimson da vida que uma faixa era praticamente um lado A e duas faixas, um lado A e duas faixas do lado B, ou às vezes um álbum Lizard. Lizard, exatamente. Então eles estavam, né, acostumados com essa estética, né? E como naquela época era tudo experimental, também influências grandes, muita influência de jazz, inclusive, né? Faixas longas, que nem eu falei, e era tudo muito experimental. Então, essa coisa de mudar o som para faixas mais curtas, mais, vamos dizer, palatáveis, vamos dizer assim, não deixa de ser algo experimental também. Era de ser uma tendência que eles queriam também entrar nessa coisa, vamos experimentar alguma coisa diferente, vamos fazer um som mais radiofônico. E também não é só questão experimental. Putz, eles tinham que pagar as contas deles, né? Então, eles têm que viver da música, então eles vão ter que se transformar, assim como as bandas de hard rock se transformaram para bandas de hard rock de anos 80, as bandas de progressivo também tiveram que acostumar a sonoridade que estava acontecendo na época da década de 80. É a mesma coisa, né? Só que, ao meu ver, a aceitação dentro, se você pegar o hard rock, anos 70, para a transição dos anos 80, o público aceitou um pouco mais. Eu acho que a aceitação do público que curtia a década de 70, o hard rock anos 70, e começou a curtir a década do hard rock anos 80, aceitou um pouco mais do que o pessoal do progressivo da década de 70, quando mudou o som para a década de 80. Eu acho que essa é a diferença um pouco do público do progressivo para o hard rock. Alguns, de repente, vão me criticar. Eu não estou fazendo isso falando que são todos, né? Mas é a percepção que eu tenho, assim, até de pessoas que eu converso, tal, que gostam do progressivo, torcem um pouco o nariz, assim, para a fase oitentista, né? Então, até eu acho que um pouco disso também, porque o povo tinha a impressão de que o prog da década de 70 não era música comercial, o que é um equívoco. Porque, principalmente, da década de 70, né, começo de 71 até 75, mais ou menos, o rock progressivo era algo, inclusive, muito, muito comercial para a época. Pode parecer que não, mas era algo muito comercial, né? É tanto que até o Brasil sofreu um pouco dessa influência também anos depois, né? Dessa parte do progressivo comercial. E eram músicas longas, extremamente experimentais. Eu gosto da fase anos 70, adoro, eu tenho umas preferências de bandas anos 70 também. E tem bandas que eu gosto das duas fases, tem bandas que eu até prefiro mais as fases anos 80 do que a fase anos 70. Eu também. Deixar claro aqui no vídeo, né, que a gente vai trazer, a proposta é trazer álbuns de bandas
que vieram no prog nos 70 e entraram nos anos 80 fazendo som mais radiofônico. Essa é a ideia. Então, as duas bandas que eu trouxe passou por essa transição, assim como a Chicadelle também passou por essa transição. E são bandas que têm trabalhos na década de 70 excelentes, que foi até por onde eu comecei, assim. Só que talvez a minha aceitação de entender essa transição e acaba gostando das duas fases, né? São fases distintas, né? Houve mudança de formação e engraçado que a mudança de formação a maioria dessas bandas que saíram dos anos 70 e dos anos 80, a mudança de formação é praticamente sempre o mesmo motivo, né? Que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco disso, e não tem como a gente falar, o nosso foco vai ser mais voltado para os álbuns do que falar das bandas em si, porque senão a gente vai fazer um vídeo muito longo aqui, né? Mas é importante a gente contar o cenário que estava acontecendo na época, assim, quando a gente for adentrar nos álbuns também, né? Então, como eu estava falando, talvez eu goste muito dessa fase dos anos 80 por ser um som mais parecido com o AOR, né? Então tem a maioria desses álbuns aqui, dá para se dizer que são álbuns de AOR? Sim. Então, a gente tem bandas que saíram de alguns projetos de progressivo e fizeram alguns projetos de AOR na mesma época, e tudo bandas ou projetos que eram formadores de bandas de progressivo, por exemplo. A gente tem Fenômena, a gente tem o próprio Asia, né? O Asia a gente vai trazer também, pretende trazer aqui no canal também alguma coisa falando sobre Asia. Então, a gente, por exemplo, a gente tem o Asia, a gente tem a formação de bandas de progressivo, né? E mudaram totalmente o som. E eu acredito que, assim, ficou tão bom esses álbuns que eu vou trazer, que justamente por eles ser tão virtuosos, músicos que têm uma como é que eu posso dizer, um conhecimento musical, uma habilidade musical tão boa dentro do progressivo dos anos 70, que quando eles vieram para os anos 80, vai ficar bom também, entendeu? Exato. Então, não é pra dizer que é ruim. É só questão de entender a estética da época né, e entender que houve essa mudança por esses dois motivos, questão de experimentação por partes deles mesmo, a questão, né, de experimentar novas tendências, experimentar novas sonoridades, e a tendência também que, gente, que nem eu falei antes, eles têm conta para pagar, eles têm família, eles têm que viver, né, eles têm que pagar as contas deles, então, né, não dá para ficar parado no tempo, né, tudo muda, né, então, acho que a gente já falou mais ou menos, né, aqui para não ficar muito longo, mais ou menos o que estava acontecendo na época. Então a gente tinha algumas bandas até então, que foi ali anos 80, vamos dizer assim, 81, 88 foi praticamente o divisor de águas ali, né, entre as bandas que seguiram e as bandas que não seguiram. Tiveram bandas que fracassaram, bandas que se deram muito bem, né? A gente tem outras, claro, os álbuns que a gente vai trazer aqui não quer dizer que são os melhores, mas são os que a gente mais gosta. A gente tem mais, claro, eu tenho muitos álbuns da década de 80, de bandas de progressivo de 70, só que não dá para trazer tudo, né? Então, eu trouxe dois, cada uma trouxe dois aqui para mais ou menos a gente sintetizar o que a gente gosta. Então, let's go. Então, eu vou começar a deixar a Ellen, já falei demais aqui. Ellen, pode começar, então, go ahead. Ok, let's go ahead. Então, o primeiro álbum que eu trouxe, ele é do final do ano de 1980, assim, bem no finalzinho mesmo, que é o álbum Chance, da banda Mumford Art Band. Aí você deve estar se perguntando, né, por que eu escolhi essa banda, além do fato de ser minha banda favorita? É porque, assim, gente, o Mumford Mann, que é o fundador, também tecladista e compositor da banda, ele é um cara que ele sempre experimentou desde antes da época do rock progressivo existir. Então, assim, muita gente não sabe, mas o Mumford não começou tocando rock progressivo. Ele começou tocando jazz, tocando blues, R&B. E lá para a década de 70, que ele foi para o rock progressivo, que foi o gênero que ele se consolidou. Então, se ele já vem nesse histórico, né, de não ser de um gênero musical e depois adentrar de cabeça para o rock progressivo, então seria muito natural, inclusive, para a banda que eles se adaptassem à sonoridade dos anos 80, o que foi de fato que aconteceu, né? Então, esse álbum Chance, ele já traz essa estética bem oitentística, futurista que eu falei, né? Inclusive, esse álbum, ele fala muito a respeito das inovações tecnológicas que estavam acontecendo na época,
também trazem muita crítica social, né, a respeito do que estava acontecendo, principalmente no planeta, né, por conta da Guerra Fria, né, nos anos 80 a gente ainda estava no contexto da Guerra Fria, e é um álbum que ele traz muito dessa experimentação que a gente pode resumir como uma mistura do rock progressivo clássico, principalmente esse rock progressivo clássico a gente consegue enxergar muito bem, né, no teclado do Manfred Mann. Ele usa muito teclado Moog ainda nesse álbum, né, junto com sintetizadores também, que já estavam começando a ficar popular na época. Além disso, também a gente tem algumas influências do Eeyore, né, principalmente no cover que ele faz da música do Bruce Springsteen, né, que é a música For You. Que inclusive é uma música extremamente radiofônica, se eu não me engano, ela até chegou a tocar nas rádios da época, uma música que inclusive o próprio Manfred sempre coloca nos shows. Por ela ser bastante palatável. E também, assim, né, uma coisa que sempre... O que me fez escolher essa banda para falar nesse vídeo é que o Manfred Mann, mesmo antes da década de 80, né, já na década de 70, ele já tinha essa proposta desse progressivo mais palatável, misturado com música pop, de colocar elementos bem experimentais, jazzísticos, e ele manteve, né, ele preservou essa forma. A única coisa aqui que ele adicionou mesmo foi alguns elementos, né, da New Wave, junto com o Eeyore. E ficou um resultado muito bacana. Diria aqui que os destaques para mim, né, são as músicas Hello, I'm Your Heart, que eu acho uma música simplesmente sensacional. Ela é um pouquinho mais progressiva em relação às outras que a gente tem no álbum. Música fantástica. Tem a música Lies Through the 80s, que é essa música que ela traz uma crítica social a respeito do que estava acontecendo mesmo na época. A principal temática dessa música é criticar a ignorância humana diante de tanta tecnologia, o que torna a música até bastante atemporal. Se a gente for analisar bastante a letra. Outra música também que eu coloco como destaque é a música Fleece the Bank. Ela é uma música assim, totalmente pop, mas ao mesmo tempo experimental, um instrumental maravilhoso. E também tem outros grandes destaques, né, como Who I Am, que é a última faixa do álbum, uma música fantástica. Tem Adolescent Dream, que é uma composição do Manfred, que também traz essa coisa bem experimental. E a última, né, que eu acho que é um dos maiores dos maiores pontos altos do álbum, é a música Stranded. Que, inclusive, é uma música que ela traz o Mayday, né, no início, um chamado de Mayday no início da faixa, e ela já é introduzida com essa pegada bem do progressivo, mais ou menos da metade para o final da década de 70, mas com alguns elementos mais modernos. É uma música simplesmente sensacional. Recomendo muito esse álbum do Manfred Mann. E é um álbum que, inclusive, não que tenha ditado normas, né, a respeito do que seria o prog dos anos 80, mas ali você já consegue enxergar como seria a tendência, né, até porque se trata de um álbum do ano de 1980. Entendi. É interessante, né, como são as transformações, né? Até a questão assim, né? Mudou o som também, porque às vezes até eles mesmos cansaram. Putz, cansei de fazer um som tão bem elaborado, vamos mudar um pouquinho, vamos fazer uma coisa mais palatável. Que nem eu falei, a questão da experimentação. Então, bom, quem eu trouxe aqui, muita gente torce o nariz, eles mudaram o som, mas ok. Eu gosto das duas fases, é uma das bandas que eu
que eu mais admiro, assim, inclusive tem um dos frontmans ali que me representa muito, assim, que eu mais gosto, né, dos frontmans que eu considero um frontman. Banda que eu venho trazer aqui, o álbum que vem trazer é da banda Genesis, que é do álbum de 1983. O álbum se chama 1983 mesmo, né? Mas antes de entrar um pouquinho especificamente no álbum, vamos contar um pouquinho o que estava acontecendo com o Genesis na época. Não vou entrar em detalhes, porque senão, como eu falei, o vídeo vai ser longo, né? A história do Genesis ela é gigantesca, né? A discografia ela é bem grande, né? Então vamos fazer um resumo do que estava acontecendo até então. O Genesis teve a fase ali com o Peter Gabriel, né, que era a fase mais teatral, né, aquela coisa mais estilizada, vamos dizer assim. E teve também a saída também, já nesse do Genesis de 1983, já estava sem o Peter Gabriel, a gente estava com o Phil Collins, né, que tinha saído só da bateria e já tinha assumido os vocais de vez, né. Então é um frontman que é da bateria, né, isso que é interessante, né. Não são todos, né, que tem um frontman como baterista, né? Mas então vamos voltar, vou focando aqui no Genesis, né? O que tinha acontecido? Peter Gabriel saiu em 1975. Teve também a saída do Steve Hackett, né, em 1977, que era o guitarrista, e assumiu Peter Gabriel, né? Então, claro, tem outros álbuns que eu gosto dessa fase também. Ele também chegou a gravar alguns álbuns mais progressivos, entre aspas. Tem o The Spaz, né, que é um álbum que eu gosto muito também, que é uma sonoridade totalmente diferente desse de 1983. Então, o que estava acontecendo? O Genesis estava já nessa vertente de gravar, né? Estava nessa vibe de gravar sons mais radiofônicos. Era o que eles queriam, né? Era uma tendência. E justamente a saída de alguns integrantes do Genesis foi também justamente por causa disso. Como a maioria das bandas de progressivos dos anos 70, né? Muitos saíram, houve essa mudança de formação porque justamente não queriam essa mudança de som. É engraçado como as coisas são, né? E o que acontece? O álbum do Genesis não foi o primeiro álbum mais radiofônico, bem dizer assim. Pode dizer que a década de 80 eram álbuns mais voltados para o You Are, né, com o R. O Genesis já tinha gravado o Duke, de 1980, que também já tinha uma pegada mais radiofônica, mas ainda tinha fortes presenças de progressivo. Esse álbum ainda sinto que tem bastante coisa de progressivo ali nesse. Não desapegou, vamos dizer assim, total. Assim como esse de 83 não, mas parece que eles vieram numa gradativa, sabe? Eles foram se adaptando aos poucos. Não foi uma mudança tão brusca, vamos dizer assim. E também eles tiveram depois eles também tiveram o Invisible Touch, né, que é bem conhecido deles, de 89, também, aliás, de 86, né, que também já tinha essa sonoridade também mais AOR. O Abacabe também tinha essa sonoridade um pouco mais, né, radiofônica. O Abacabe é de 1981, ainda é uma fase antes desse de 83. Esse álbum do Genesis de 83, ele tem esse nome porque era uma homenagem justamente pela fase que eles estavam voltando a compor juntos, a fazer composições conjuntas, né? Até então não estava tudo muito, muito solto, né? Então dá para perceber a sonoridade desse álbum, que tem uma coisa de tem elementos assim que você percebe que as melodias, as canções, elas estão um pouco mais com participações de todos, tá? A cara de uma coisa conjunta, sabe? E o que me faz gostar muito desse álbum justamente são as melodias. Eu acho que dos álbuns do Genesis, esse é o que está mais soando radiofônico para mim, na minha opinião, esse de 83. Então ali a gente tem as faixas, por exemplo, como Home by the Sea, que para mim seria mais AOR, e é aqui, bem dizer, é a que eu mais gosto desse álbum. Fortes elementos de teclado também, de sintetizadores. Ela tem que assim de frescor, que é justamente aquela coisa que o próprio AOR tem. Tem a canção Mama também, que é a primeira, que eu acho fantástica, que mostra o potencial de vocal do Phil Collins, que é maravilhoso, né? Tem a Dead Soul também. São essas 3 faixas, né?
A banda, né, ela sofreu um pouco de chicota, vamos dizer assim, justamente porque ela mudou o som, né, na década de 80. Mas, que nem eu falei, adaptação e não deixa de ser um escasso, sabe? É um dos álbuns que eu mais ouço, assim. Eu acho que para quem quer adentrar nessa coisa de conhecer a banda, é aquela coisa assim, né? O progressivo tem dessas, né? Se você apresentar quem conhece uma banda de progressivo pela cena nos 80, quando vai escutar os anos 70, não consegue, acha que é ruim a fase anos 70, ou não consegue digerir tão bem. Agora, quem começa dos anos 70 e vai escutar os anos 80, estranha. Né? Então, é engraçado como as coisas são. Eu acho que a gente vai questão de amadurecimento musical também. A gente vai entendendo o cenário, vai absorvendo o som, vai entendendo. E é o que acontece. E esse álbum, ele foi o terceiro disco da banda a alcançar o número 1 na Billboard. E na Billboard, aliás, na Billboard dos Estados Unidos ficou em 9º lugar. Né? Então, putz, um disco que vendeu bem, assim, né? Que teve uma boa aceitação. Mas eu acredito que até essa aceitação foi mais por um público diferenciado, talvez se me corrija, que eu estou dizendo, do que pelo próprio pelo público do prog. Eu acho que essa verdade foi mais a galera que estava curtindo mais um pop, que estava mais na cena OR, do que a aceitação do prog. Eu tenho essa... Totalmente. Eles alcançaram novos públicos ali. Então, fico com esse álbum, né, por ser um álbum bem diferente também. Podia ter trazido, de repente, o Invisible Touch, talvez muitos colocar. Meu Deus, não trouxe Invisible. Eu podia ter colocado Invisible, mas eu queria trazer uma coisa diferente. Mostrar que a banda também teve outros álbuns muito bons dentro dessa fase dos anos 80. E é o 12º álbum da banda, né? Se posso deixar também. E that's it, né? Então, minha indicação aí, ouvir o Genesis de 1983, que é muito bom. Ótimo. Então, minha próxima indicação, né, o meu segundo álbum que eu escolhi, eu escolhi ele porque ele é a prova de que mesmo com toda essa mudança de estética nos anos 80, os artistas, eles não se renderam totalmente ao pop, né, eles ainda continuaram sendo autênticos, né, tem muita gente que acusa injustamente, o prog dos anos 80, todo mundo ficou pop, ficou vendido, não foi bem assim que aconteceu. Esse segundo álbum, né, mostra pra gente o quanto que os artistas, eles realmente viam essa estética mais como uma questão de tentar experimentar coisas novas e ainda manter, né, a autenticidade deles. E o segundo álbum que eu trago é o Metal Fatigue, do Alan Holdsworth. Sim, gente, eu vou falar do Alan Holdsworth porque muita gente não sabe, mas o Jazz Fusion, de uma forma geral, é uma vertente do prog, é um subgênero. E o Alan Holdsworth, ele vem de uma época muito maravilhosa na década de 70, né, que foi a cena de Canterbury. Ele participou de algumas bandas como Soft Machine, o Tempest, e ele também participou do supergrupo Yuki, que é um supergrupo assim, que eu sou apaixonada. Eu confesso que eu gosto até mais do Yuki do que a fase dele no Soft Machine. E a década de 80 para o Alan Holdsworth foi uma década simplesmente maravilhosa. Eu considero, inclusive, que foi a carreira do Alan Holdsworth nos anos 80 foi uma das melhores carreiras, né, da época, porque ali ele conseguiu uma visibilidade boa por causa do Van Halen. O Van Halen ajudou ele na carreira, de uma certa forma, até porque o Alan Holdsworth, ele sempre foi um cara assim, muito simplesão, nunca tocou muito pensando apenas no dinheiro, ele sempre foi em amor à música, e o Ed Van Halen ajudou ele nessa fase, né? Ele até chegou a assinar com a Warner Brothers na época. Só que em 1985, né, por conta de alguns problemas com a gravadora, ele acabou mudando para Enigma, e ele lançou o Metal Fatigue em 85, que é um álbum que ele traz novamente essa estética futurística dos anos 80, com muito jazz fusion, diferente do álbum do Mumford Mozart Band. Ele é um álbum um pouco menos palatável, digamos assim. Ele tem, sim, músicas longas, tem muita experimentação do jazz fusion, mas o que mais me encanta nesse álbum é que ele é muito equilibrado, porque ao mesmo tempo que ele traz essas experimentações mais características do jazz fusion, ao mesmo tempo ele traz músicas que são extremamente radiofônicas, igual, por exemplo, a gente tem a própria música Metal Fatigue,
Ela é uma música de hard rock com elementos do prog e do jazz fusion, que é uma música simplesmente sensacional. A letrinha, né, uma letra simples, mas ainda assim isso não tira o brilho dessa faixa. O solo de guitarra, que se não me engano, deixa eu só conferir aqui, ela foi feita... Sim, foi feito pelo Alan, né? Oh, meu Deus, foi feito pelo Alan, mas eu queria falar era do baixo, né? Que foi do Gary Wills, que é uma das coisas que eu acho que mais se destaca nesse álbum, além da própria guitarra do Alan Holdsworth, é o baixo. É um baixo sensacional que a gente tem na primeira faixa. Um outro destaque também que eu trago, que não é assim, né? Que traz esse contraste, né? De ser uma música extremamente experimental, que é a música Merry Go Round. Ele fez em homenagem, inclusive, ao pai dele. É uma música de mais 14 minutos, mas ali você tem... Parece que tem todas as referências dos anos 80 misturado com os anos 70, tem aquela parte mais eletrônica e depois você vê que já tem uma parte um pouco mais progressiva e depois aquela experimentação mais jazzística. Tem até um solo de bateria que é feito pelo... deixa eu ver aqui o nome do rapaz que eu esqueci, pelo Gary Husband, que assim, que inclusive fazia parte da banda dele, né, que é o IOU, que é a banda de apoio do Alan Holdsworth. Eu confesso que é um dos melhores solos de bateria que eu já ouvi numa música, né, na música Merry Go Round, simplesmente sensacional. Também tem a faixa de destaque, né, para a guitarra do Alan Holdsworth, que é a música The Devil Takes Him Most. E a parte mais jazz fusion de todo esse álbum. E para finalizar aqui, né, tem minha faixa favorita, que muita gente torce o nariz, fala que é a pior faixa do Alan Holdsworth, eu considero simplesmente uma das melhores músicas que ele já fez, que é a música In The Mystery. Que é uma música que ela já é um jazz mais pop, e ela tem os vocais do Paul Corda, que eu acho um cantor simplesmente sensacional. Tem muita gente que faz associação que a voz dele parece com a da Tina Turner, porém eu não acho, a voz dele é lindíssima. A da Tina Turner também mas a gente sabe que, infelizmente, as pessoas fazem essa associação no sentido mesmo de zombaria, mas o que importa é que a voz de ambos são maravilhosas e a voz do Paul Corda é uma voz extremamente anos 80 e também tem... Essa é uma faixa que ela é mais curtinha em comparação às outras, mas ela tem um baixo simplesmente muito marcante. O solo de guitarra aqui do Alan Holdsworth, ele é um pouquinho mais singelo, mas ainda assim é um toque especial muito bom que dá para essa faixa. E essa faixa, para mim, ela faz ela faz uma correlação muito interessante com a faixa Live Through the 80s do Mumford Man's Band, porque elas parecem que falam mais ou menos da mesma coisa, nessa questão do ser humano continuar ignorante diante de tanto avanço, tanta tecnologia, né? E se eu não estou enganada, essa música, In The Mystery, ela é inspirada no Conto da Caverna, do Platão. Então, assim, é uma música que muita gente julga por ser pop demais, por ser uma música fútil, mas ela traz uma letra muito profunda. Então, assim, para mim, é uma das melhores faixas do Alan Holdsworth. E extremamente oitentista, né? Um álbum que mostra que era possível, né? Na época, inclusive, existe álbuns que faziam muito esse balanço entre o mais radiofônico, o mais pop e com o mais experimental, ou seja, era possível, né, as duas coisas andarem juntas. A única coisa que dependia era se o artista ele era foda o suficiente, né? Infelizmente, a maioria dos artistas de rock progressivo conseguiram se adaptar muito bem nessas tendências, porque a maioria eram artistas assim que
tinham uma bagagem musical muito, muito grande. Então, isso permitiu que eles fossem bastante versáteis. Não, exatamente. A gente tinha também alguns, eu até lembrei agora, enfim, mas acho que entra mais nessa linha do. Que fica naquela entre progressivo e a UR e o próprio Alan Parsons, né? Alan Parsons. Totalmente. Alan Parsons, na realidade, me corrija se Alan Parsons foi no engenheiro de som do Pink Floyd. Entendeu? Do engenheiro de som, do Alan Parsons, isso mesmo. Então, assim, a gente tem ali já aquela tendência, um som já, e eu acho Alan Parsons tão pra frente. Eu não lembro de que época que era o primeiro álbum deles, desse álbum mais adiante. É um álbum já bem pra frente. Então, eles já estavam, acho que até dá pra dizer que foi também praticamente quase que uns divisores de água, assim, ó. O Alan Parsons também, nessa tendência oitentista que estava surgindo na época, né? Então. Total. Bom, agora o próximo que eu vou trazer agora é uma das bandas que eu mais gosto também, que, como eu falei, que me introduziu dentro dessa cena do rock and roll, da cena do progressivo. É uma banda também que não vou adentrar também na história, eu vou partir direto pro álbum, para o vídeo não ficar tão longo, né? A gente já tá aí com, bem dizer, 35 minutos de vídeo, né? O álbum que eu venho trazer agora é da banda Yes, que é o Big Generator, de 1987. Eu podia ter trazido 90-125? Podia, mas eu não quis, porque eu queria, que nem eu falei, quero trazer uma coisa diferente e que é um álbum que eu acho um descasso. Eu acho que da fase dos anos 80 ele fica um pouco de lado, assim, eu tenho a impressão. O pessoal fala tanto 90-125 que esquece de mencionar que tiveram outros álbuns maravilhosos. E eu adoro também o 90-125, foi um dos que mais venderam, né, da carreira do Yes, né? Acho que foi o que mais vendeu. Mais vendeu, pois é. E olha como é que é contraditório, né? O pessoal, mas a fase do Yes é dos anos 70 é a melhor, não sei o quê. Mas foi a que menos vendeu. Pois é. Entendeu? Então, enfim, aquela coisa, você tem que pagar a conta deles. Eles queriam experimentar novos sons. O Big Generator foi lançado em 1987, ano do meu nascimento. Eu acho que esse álbum é o que tem mais presença de progressivo ainda. Mais do que o 90-125. Eu acho que ainda tem mais presença de progressivo comparado. Aliás, ele comparado ao Genesis que eu falei antes, ele é o que mais tem elementos de progressivo. Então, para quem ainda tem esse apego, ainda não consegue desapegar total do prog, esse álbum, entre o primeiro que eu falei do Genesis e esse do Yes, fica com esse do Yes. Esse do Yes, ele é um álbum, por mais que tenha elementos de progressivo, são 8 faixas. É um álbum curto. Ele é um álbum curto, mas são faixas diretas e faixas muito marcantes. Então, para mim, ali eu fico com Rhythm of Love. Para mim, é a melhor que tem. É a primeira já, ela é totalmente AOR. Eu acho que a voz, né, o vocal do... Quem que estava ali no vocal era o John Anderson, né? Ele tem uma voz totalmente radiofônica. Ele é um cara do AOR, assim, ele tem um vocal total, assim, voltado pro AOR. Não só voltado pro AOR, né, mas é que nem você falou, né, são músicos tão versáteis, tão bons, tem uma bagagem musical tão boa que eles conseguem se adaptar muito bem, transitar muito bem em qualquer fase. Anos 80, 90, que seja, de tudo que eles botam a mão, fica bom, entendeu? Soa legal. Então, tem o Shoot High and Low também, que eu acho perfeita essa música, ela é uma música longa. Tem elementos de progressivo, eu acho essa música, ela tem um quê de The Police nessa faixa. Ela me lembra muito The Police. A batera dela é muito, muito massa, aquela batera meio de reggae, assim, mas ela é uma música lenta e ela explode, as linhas de guitarra e as linhas de vocal ali tão maravilhosas dessa música. E tem a famosa também Love Will Find a Way. Né, que é uma das músicas carro-chefe deles, que eu gosto bastante. Tem a Final Eyes também. A Final Eyes, ela tem um quê de Rush, assim, sabe? Quando eu ouço ela me lembra um pouco Rush.
da fase Xanadu, sabe? Aquele vocal bem alto, assim, eu gosto bastante. Eu tiro desse álbum, assim, né, falando em R, em radiofônico, pra mim a Love Will Find a Way é a mais radiofônica do álbum, e depois vem a Rhythm of Love também. Mas acho que a Love Will Find a Way foi aqui, praticamente que vendeu, né, o The Police, né, o The Police, que vendeu o Yes, né. E a gente tem o Jon Anderson no vocal, né, que muitos não sabem, mas ele é um cara super perfeccionista. O cara é chato pra trabalhar, dizem assim. E por isso que o álbum saiu bom, né? Saiu perfeito. Assim, porque o cara era tão perfeccionista que acaba refletindo no álbum, né? Deixa aí a dica, né, de escutarem o Big Generator de 1987. Ótimo, ficou uma linha do tempo bem legal o nosso vídeo, né? O álbum de 80, sim, o Chance, aí depois de 93 do Genesis, aí depois o Metal Fatigue de 85 e para finalizar o Big Generator de 87. Uma excelente linha do tempo para vocês verem o tanto que o prog oitentista é muito rico, muito rico. Ficou coisa de fora? Ficaram bandas que eu gostaria de trazer aqui? Sim, de repente, deixem os comentários aqui de vocês se vocês querem a parte 2. A gente pode trazer a parte 2. Se me permite, Nath, eu gostaria de indicar algo aqui. Eu gostaria de indicar a resenha. Tem uma resenha do Metal Fatigue muito legal que está no site 80 Minutos, feito pelo meu amigo Tiago. Quem quiser ler, depois eu vou disponibilizar o link aqui nos comentários, tá bom? Vale muito a pena. Para quem quiser saber um pouco mais do Metal Fatigue, recomendo bastante. E é isso. Agradeço demais pelo convite, Nath. Eu adorei bater esse papo sobre prog anos 80 para a gente desmistificar muitas coisas, né? Que o povo fala de forma equivocada. É uma época boa, sim. Uma época maravilhosa, inclusive. Sim. Eu quero agradecer também por ter aceitado o convite, né? Vou deixar aqui embaixo também o link do canal delas, do Planeta Musical. Vale a pena conferir, tem muita coisa bacana também. Tem o próprio Progland, né? Que o Kelvin, né, participa. O Kelvin também já está escalado para estar aqui conosco num vídeo mais para frente. Vai ter muita coisa bacana também. A gente vai falar mais de progressivo um pouco aqui no Progressivo anos 80, né? Que é mais o foco do canal também. O foco do canal é mais para os anos 80. Mas a gente vai falar um pouquinho mais de progressivo, mais coisa bacana vindo por aí. Ellen, quero agradecer novamente por ter aceitado o convite, né? E para o pessoal aqui, não esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar, seguir. Eu vou deixar o Insta, meu Insta também aqui, vou deixar o Insta do Palheta também aqui na descrição. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, de ativar o sininho da notificação e seguir o canal da gente aqui no YouTube também. Então, acho que por hoje, né, seria isso, né? E quero agradecer a vocês que estão aqui com a gente no canal, que curtem, que gostam do nosso conteúdo. E que nem eu falei, a gente está aberto a sugestões. Podem deixar aqui também a lista de vocês, de álbuns que vocês mais gostam de prog nos 80. Gostaríamos de saber. Sim, com certeza. Então, agradecer. Um abraço para vocês, um beijo e até a próxima. Também.